salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, sem dúvidas, o homem solteiro inteligente é repelente de gente medíocre, né? O que tem acontecido hoje em dia, pessoal? A pessoa mesmo sem ouvir, o que tu tem para falar, ela já tá ali te julgando, porque tu tá ousando em ser diferente delas, né? Então a maneira que eles utilizam de te desprezar, de te escantear o que? Utilizar o envergonhamento, utilizar o que? Utilizar rótulos, enfim, pessoal, é isso que tem acontecido hoje em dia, né? Mesmo sem te conhecer, mesmo sem te ouvir, as pessoas já querem simplesmente assim te desprezar, fazer fofoca contra ti, né? E é sobre isso que se trata, pessoal. Quando a pessoa já logo tá te desprezando, já tá te denegrindo, né? Ela já tá te mostrando, né, que não seria uma pessoa ideal para o teu convívio, né? Então assim que é bom, né? Assim que é bom que ela já mostre para ti quem ela realmente é, para que você não possa se iludir sobre essa pessoa depois, né? Causando até numa quem sabe falsa amizade, né? Porque hoje em dia o que tem acontecido é isso, né? Que as pessoas não sabendo lidar com o diferente, elas tentam se adaptar a você, mas assim elas estão deixando de ser quem elas mesmas para agradar os outros, tá entendendo? E quem quer muito agradar todo mundo já tá indo para o caminho errado, sem dúvida nenhuma, né? É esse ponto, né? O que eu costumo dizer é que viver para si mesmo já incomoda, né? Mas viver para os outros te incomodaria ainda muito mais, sem dúvida nenhuma, né? Então é sobre isso que se trata, pessoal. É sobre isso que se trata, né? Então o desprezo dos outros, eu acredito que é um divisor de águas, ele é uma bênção, porque a pessoa já está te dizendo que não seria bacana interagir com ela, né? Então é importante, porque é importante que a pessoa tenha desprezo por ti nesse sentido, para que você tenha um afastamento dela, compreende? Então é importante que ela já te diga que já não gosta de você antes, para que você não venha depois por exemplo, por assim dizer, criar uma falsa amizade com ela, porque é justamente nisso que está o problema, né? Em querer ter uma falsa amizade com uma pessoa que desdém de ti, né? Que realmente não gosta de ti. É sobre isso que se trata, né, pessoal? Porque hoje em dia o que mais se cultiva são hipocrisias, são máscaras para que tudo se encaixe de alguma maneira, né? O que é vendido pela sociedade é isso, né? De que não tem como você ter uma decisão, né? Tu tem que arrumar alguma maneira de se encaixar. Quer dizer, a sociedade quer que você pertença a um grupo, pertença a uma tribo. E quando você diz assim, não,
Quanto mais rótulos, mais limitações. Quando você diz isso, tu já está sendo diferente. E logo imagina, como assim? Tu está sendo, dissidente, tu está sendo. Mas para mim a sociedade tá perfeita, tá muito boa. Como é que você está indo contra essa sociedade atual que seria bom para eles? Porque existe o pensar diferente. E logicamente que o pensar diferente já causa assim já causa assim um repelente, né? Mas aqui no Brasil, o que as pessoas fazem? Quando elas não gostam de você, elas tentam assim te desprezar por redes sociais, até mesmo na realidade, hoje em dia é muito complicado o convívio, né? Tá muito complicado, né? Hoje em dia o que mais se vê são pessoas desrespeitando umas às outras, né? No sentido assim, porque o sujeito lá põe som para todo mundo ouvir, né? E quer dizer, o sujeito desconhece o que é fone de ouvido, né? Porque ele quer aparecer, ele acha que isso é uma forma de status, né? Quer dizer, a maneira de status do sujeito é perturbar os outros, né? Incomodar o sossego alheio, né? Em outros países seria inadmissível, mas aqui no Brasil vamos dizer assim, o normal, né? Para vocês verem, né? Para vocês verem a situação, né? A situação que está o Brasil, né? O errado virou certo, certo virou errado, né? É isso o ponto, né? Mas assim, não só isso, né? As pessoas aqui do Brasil, né? Principalmente aqueles que eu chamo de mochileiros, né? Eles querem, eles já estão desassociados do que é o certo e errado. Para eles o errado é o certo. Então não tem o que ser contestado, né? É lógico que a gente tem que aceitar o país que a gente vive, mas não quer dizer que a gente tem que compactuar com ele, né? Uma coisa é você aceitar, outra coisa é tu compactuar, né? Não, porque tu tem que aceitar o país que a gente vive, né? Não precisa ficar criticando não, porque a gente não vai mudar. Eu sei que as pessoas não tendem a mudar pelos outros, jamais. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? Ninguém muda ninguém. Mas o ponto é que tem gente que fala assim, que adianta tu reclamar? Porque se tu reclamar vai continuar a mesma coisa, né? É nisso que está o X. É nisso que está o X. Por se voltar contra o que está errado no Brasil, justamente, eu acredito que o poder assim, de falar contrariamente ao que está errado já é algo assim muito satisfatório, né? Não só pessoalmente, né? Mas assim, é importante, né? É importante que tu tenha assim o discernimento de poder fazer críticas sociais. É lógico que hoje em dia as pessoas não aguentam, não suportam nenhuma crítica, né? Mas mesmo assim e quer te censurar, né? Já acha que tu está cometendo algum tipo de ilegalidade, sendo que não, né? Tu já está exercendo o poder de não se misturar, né? Porque hoje em dia tem aquele discurso, né? De que tu tem que se misturar, que senão tu é o errado, né? É esse o ponto, né? Então é isso, pessoal. Eu poderia me desdobrar aqui sobre diversos fatores relacionados a esse assunto, né? Mas hoje em dia, né, a mesquinhez, por assim dizer, está imperando, né? Porque o que mais se propaga no Brasil? Fofoca, inveja, enfim, questões assim que não são espirituais, né? O desrespeito, enfim, entre outras questões, né?
Então é lógico, né, que tu se voltando contra, tu criticando, tu vai ser visto como errado, mas quem nunca foi é, julgado ou até mesmo cancelado que atira a primeira pedra, né? Mas não é por isso que que a gente vai, por exemplo, deixar de se expressar, jamais, né? Mas o ponto é que, mas o ponto é que a superficialidade hoje, pessoal, tá reinando, tá assim, tá em níveis estratosféricos. É só você verificar as músicas que mais fazem sucesso no Brasil. Quanto mais idiota, mais notoriedade, né? É isso que eu tenho visto constantemente, né? Quanto mais, assim, quanto mais espalhafatoso, quanto mais idiota mesmo, ganha sucesso no Brasil, né? Não só em termos musicais, mas em termos assim de notoriedade mesmo, né? A gente vive uma derrocada sem precedentes em vários âmbitos, né, pessoal? Em vários âmbitos. É esse o ponto, né? Enfim, de qualquer maneira, pessoal, é muito bom, novamente, né, que as pessoas que algumas pessoas venham a te denegrir desde o início, porque assim você já isola elas, já isola elas para qualquer tipo de contato, para qualquer tipo de interação, para qualquer tipo de conversa. Hoje em dia, convenhamos, né, pessoal, tá muito mais fácil fazer inimigo do que amigos, né? Convenhamos, né? Porque novamente, né? Eu mesmo, pessoal, não tenho aquelas amizades que eu tinha no passado, né? De infância, adolescência, enfim, eu não tenho amizades daquelas épocas, porque realmente, né? A gente segue caminhos diferentes, né? Enfim. Nessa questão, né, passado é realmente museu, né? Mas assim, é questão mais de adaptação. Antigamente, pessoal, o que se via, né? A gente via mais amizades assim, rotineiramente, porque não havia internet, né? Por assim dizer, havia uma questão mais analógica, né? Quer dizer, você tinha que interagir nas proximidades, enquanto hoje em dia tu pode interagir com pessoas que estão lá nos Estados Unidos, Suíça e etc, né? Então, por esse lado, a internet, tem gente que fala assim, porque a internet trouxe benefícios e malefícios, mas também, pessoal, nesse sentido de poder interagir com o planeta inteiro, né, foi sensacional, né? É lógico que tem gente que vive aqui no Brasil muito bem, não tem nenhum tipo de crítica, particularmente eu estou falando por mim, eu tenho que criticar, né? Mas não quer dizer, né, novamente, né, que a gente tem que compactuar com o que está errado. O Brasil, por exemplo, é o país do samba, é o país do carnaval. Eu nunca compactuei muito com essas questões, né? Eu acredito que essas são as culturas das massas, né? E quanto mais distante das massas a gente estiver, melhor, né? Existem lugares assim também, né, que são mais para as massas, né? Por exemplo, academia, baladas, festivais, etc, né? E, enfim, são ambientes assim que já não estão mais compensando. Eu, por exemplo, já não vou para academia desde 2013. Desde 2013 que eu não vou para academia, né?
Assim, porque pra mim não faz muito mais sentido, entende? Então por que que o solteiro inteligente ele acaba sendo um repelente de gente medíocre? Porque ele tem critérios, porque ele tem uma seletividade muito maior. É lógico que a gente vai interagir, uma hora ou outra a gente vai ter que interagir. Hoje em dia as interações estão mais pela internet do que propriamente na realidade, né? Mas assim, não tem preço que pague também a minha solitude, né? Porque pra mim, hoje em dia, tá muito mais antes só do que mal acompanhado. Vamos jogar aqui. Parece clichê, né, pessoal? Parece clichê, mas antes só do que mal acompanhado. Porque hoje em dia, né, as pessoas vendem até mesmo suas almas para poderem interagir com os outros, para poderem ser aceitos. E eu digo que não, né? O poder do não hoje em dia é muito crucial, né? E logicamente que as pessoas, muitos não reconhecem isso, né? Mas somente o poder de dizer não, o poder de também questionar é realmente assim algo assim extraordinário que a gente tem hoje em dia, né? Mas enfim, pessoal, é o que eu tinha para dizer sobre o assunto. É lógico também, né, pessoal? É lógico que também a gente vive num país onde não se cultiva a educação, né? Segundo pesquisas, o analfabetismo funcional tem cada vez mais aumentado no Brasil, né? E isso é alarmante, né? Isso é alarmante. Isso quer dizer que não tem tanta gente assim que esteja num nível intelectual mais elevado, né? Consequentemente, a gente tem que se isolar de pessoas assim que não sabem ter um discernimento maior, ou que, por exemplo, não saibam interpretar um texto. Se não sabe interpretar um texto, não vai saber interpretar o que o indivíduo está falando, assim, em base na coerência, no discernimento, enfim, em questões mais sérias, né? Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.